A paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus certa vez disse: deixe que os mortos enterrem os mortos. O que será que ele quis dizer com isso? Vamos ler o texto como um todo e analisar o seu contexto para entender um pouco sobre essa fala de Jesus. Eu vou ler no texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, que vai do verso 57 ao verso 62, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixai os mortos ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós entendemos que seguir a Jesus requer de nós algumas renúncias e que abandonemos algumas situações, algumas práticas, algumas coisas. Entender que apesar de termos um endereço, de termos uma morada, que temos um lugar que chegue às nossas correspondências, nós, na realidade, como cristãos, como servos do Senhor Jesus, não temos morada fixa neste mundo. Somos peregrinos com o objetivo de anunciar o reino de Deus. E se Jesus te chamou, e se Jesus me chamou, se nós não estivermos dispostos a renunciar de imediato coisas, situações que nos atrapalham de servi-lo, isso quer dizer que nós não estamos aptos a trabalhar em prol do seu reino. A questão aqui não é o velório. A questão aqui não é ir lá fazer um enterro, não é ir lá sepultar o seu pai ou sepultar um familiar. A questão aqui não é ir lá simplesmente dizer adeus à família porque eu estou indo fazer missões, porque eu estou indo servir a Jesus. Não é disso que o Senhor está falando. Mas o que Ele está querendo dizer é que se no momento dos seus chamados existe objeções no seu coração, como se servir a Jesus não é a coisa mais importante da sua vida, aí que está o grande problema. É como se você dizer para o Senhor: eu vou contigo, mas eu tenho coisas que eu preciso resolver sozinho, sem o Senhor. É como se dizer: Senhor, eu vou te servir, mas espera um bocadinho que eu vou ali resolver uma situação. Eu preciso ir lá resolver uma questão que só eu consigo resolver. Então espera um momento para eu resolver. Mas servir ao Senhor é andar por onde Ele andar. É seguir por um caminho sem abrir mão da sua presença. É falar: Senhor, eu vou, mas só vou se o Senhor for comigo. Ou se o Senhor não for comigo, eu também não vou. É dizer: Senhor, eu tenho um velório para ir, mas se o Senhor não for comigo, eu também não vou. Senhor, eu tenho uma questão para resolver, mas vamos comigo, porque nós temos que levar uma palavra de esperança, de vida e de conforto para aqueles mortos que lá estão. É dizer: Senhor, me ajuda a apresentar o reino de Deus para os que estão em minha casa. Servir ao Senhor não é dizer: eu vou ali e espera aqui. Servir ao Senhor é dizer: Senhor, vamos comigo.
Vamos comigo que eu preciso do Senhor. Eu sei que lá tem pessoas incrédulas. Eu sei lá que tem pessoas infiéis. Eu sei, Senhor, mas vamos comigo apresentar e anunciar o seu reino, apresentar uma proposta de vida e vida eterna. Senhor, eu quero lhe servir e eu vou lhe servir, mas vão comigo à minha casa anunciar as boas novas, anunciar o teu reino para os meus. Eu me lembro que logo após, ou no meu processo de conversão, eu vivia um momento em que eu namorava com a minha atual esposa, e quando eu recebi Jesus na minha vida e que eu falei para ela e comecei a pregar para ela, ela me disse que iria separar de mim, que não iria mais namorar comigo pelo fato de eu estar servindo a verdade, servindo ao Senhor Jesus. Eu não me importei com a declaração dela, mas clamei ao Senhor e pedi ajuda do Senhor. E o Senhor converteu o coração, naquela época, minha namorada, hoje a minha atual esposa, e hoje somos servos de Deus. Há coisas na sua vida que você acha que você tem que resolver sozinho, sem a ajuda do Senhor. E há coisas que você não quer abandonar, coisas que talvez você não queira renunciar, por achar que você precisa resolver primeiro aquilo para depois ir seguir a Jesus. Não é assim. Quando você recebe o Senhor, como você decide servir ao Senhor, você tem que parar tudo, renunciar tudo, largar tudo, ainda que haja levantes contrários à sua vida, ainda que pessoas se coloquem na sua oposição. Mas por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor, você tem que abandonar e renunciar coisas, situações e muitas vezes até pessoas. Você só pode ir em direção às pessoas, você só pode ir em direções a essas situações se o Senhor for com você. Se o Senhor for contigo. Porque quando você vai diante dessas situações, você vai para levar a esperança, levar o amor, levar a transformação, levar a verdade do Evangelho. Então, servir ao Senhor é renunciar, é decidir ir por onde Jesus for, é decidir de ir por um caminho desde que Jesus vá contigo. Eu quero que você reflita nessa mensagem e esteja disposto a servir e a seguir a Jesus, e esteja disposto a renunciar a posições, a lugares, a situações, às pessoas que não queira a presença do Senhor. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Se o Senhor Jesus não for contigo, deixe que os mortos enterrem os mortos. Se você quiser ir lá fazer este papel sem a presença do Senhor, quer dizer que você não está apto para servir a Jesus. O Senhor quer pessoas que estejam prontas, que sejam voluntárias, capazes de renunciar pessoas, situações, coisas por amor a Ele. O próprio Senhor Jesus diz: aquele que amar mais o Pai, mais a mãe, mais o filho, mais qualquer um do que a mim, não é digno de mim. Então pense nisso. Jesus quer o seu amor totalmente para Ele. Quando você ama ao Senhor acima de todas as coisas, isso reflete no seu amor para com os outros de maneira muito mais profunda, muito mais poderosa do que simplesmente você amar mais as outras coisas ou mais as outras pessoas do que ao Senhor Jesus. Então, entregar a vida ao Senhor Jesus é uma mudança radical de vida, o qual você precisa decidir, mas que isso irá transformar a sua vida para ser um cidadão do reino, para ser um representante do Senhor, para ser
aquele que anuncia o reino de Deus aqui. Pense nisso e Deus te abençoe.